Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Querido Espírito de Deus, eu sei que o Senhor já está neste lugar. E eu sei que nós dependemos do Senhor. Afinal de contas, o Senhor é aquele que nos dirige, né? E eu não quero de jeito nenhum, amado Espírito de Deus, falar alguma coisa que venha de mim, mas que seja totalmente do Senhor, porque aqui nós temos um grupo de sacerdotes, de suas casas, de seus lares, que precisam e querem alimentar da boa comida que é a Tua Palavra. Fique à vontade, Espírito de Deus. Quem concorda, diga amém. Queridos, para mim é uma honra estar aqui nessa noite para ministrar uma palavra para homens, que na verdade eu queria que você entendesse cada vez mais o quanto você, homem, é importante para o Senhor. Você é alguém que tem o privilégio de vir daquele que foi primeiro, Adão. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho de Adão. Deus fez um jardim chamado Éden, mas aquele jardim não tinha graça para Deus se não tivesse ali um amigo para ele, que ele queria ter um amigo para conversar. E ele da argila, ele fez um homem, sua imagem e semelhança, conforme o pastor Itamar leu aí para nós, soprou, deu vida. E aquele homem, ele tinha o privilégio de ser visitado por Deus. Deus tinha prazer de ir todas as tardes conversar com ele. Mas vendo Deus que Adão, ele era alguém que precisava de uma companheira, de uma mulher. Ele precisava de uma auxiliadora. E então Deus, ele dá uma anestesia em Adão, faz ele ter um sono profundo, e da sua costela então ele tira Eva. Adão, quando se acorda, ele leva aquele susto santo. Essa sim é minha varoa, carne de minha carne. Ou seja, a partir daquele momento, Adão já não era mais inteiro, ele tinha que dividir algo, ele dividiu, ou seja, dele foi tirado a mulher. E ele disse, nós somos uma só carne. Eu não estou falando para você nenhuma novidade, eu só quero que você entenda que você foi feito primeiro, ou seja, o homem é alguém que Deus não tem preferência, porém foi para o homem que Deus deu a maior responsabilidade. E você sabe que o homem, por mais que ele seja aquele que tem a maior responsabilidade, se nós trazermos para os dias de hoje, nós vimos que muitas coisas têm mudado. Por quê? Porque os princípios de Deus têm sido quebrados. Se você analisar, nós estamos falando do princípio. Do princípio, Deus disse que tinha que ser assim, que, na verdade, o homem seria aquele que seria o cabeça, que você sabe tudo dessa história. Mas para isso nós vamos abrir uma passagem bíblica para nós podermos aprofundar. Eu queria que você abrisse uma passagem super conhecida, que eu não podia deixar de falar, sobre Efésios 5, do 22 em diante.
Aleluia. Você, homem que está nos assistindo pelo YouTube, a gente cumprimenta você também. O pessoal que está aí assistindo a gente, os homens que eu convidei para assistir lá em Vidal Ramos também, eu mando um abraço para vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado pela audiência. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Quem vê isso parece que a mulher está com a sorte toda, mas vamos ver agora. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Até aí. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Meus queridos, o título da nossa mensagem, dita pelo pastor Itamar, Homem, autoridade divina, é isso? É. E realmente é, queridos, uma autoridade divina. E eu preciso falar de algumas coisas, até da minha vida pessoal, assim como eu tive umas experiências maravilhosas sobre ser uma autoridade espiritual. Queridos, quando a Bíblia diz que nós devemos amar nossa esposa, e que nós lemos essa passagem, amai vossa mulher como Cristo amou, parece assim, sabe? Mas quando nós trazemos isso para a prática, nós precisamos entender que é muito mais sério o que nós precisamos entender. Eu descobri que o marido, ele tem que morrer pela mulher. Quando eu falo morrer, você não precisa dar uma lambada na sua cabeça para você morrer, ou morrer fisicamente. Você tem que, na verdade, fazer de tudo para que ela seja protegida. E eu digo uma coisa para você, é algo tão difícil, mas olhe bem, quando nós casamos, que nós vamos ao altar, seja católico ou evangélico, ali naquele momento nós fizemos promessas que a maioria infelizmente fica nervoso, fica lembrando se vai dar conta de pagar a festa e esquece do mais importante, que é repetir as palavras, ou seja, dizer por que está fazendo aquilo. E o que é que acontece, queridos? Nós, muitas vezes, não entendemos por que. Vamos dar um exemplo aqui. Quantos anos o senhor tem casado, pastor Itamar? 40 anos. Eu tenho quase perto disso, 38. Existem pessoas que aguentam no casamento porque temem a Deus. Pastor Itamar está
com a Socorrinha porque teme a Deus, certo? Eu estou com minha esposa porque eu temo a Deus. Pastor Abel está com a esposa porque teme a Deus. Mas tem casamento de 50 anos que não está porque teme a Deus. Está simplesmente juntos, mas como se... O que é que os outros vão dizer se eu me separar? Porque é feio ou coisa do tipo. As pessoas, muitos estão no casamento porque se preocupam com os outros, mas não temem a Deus e vivem uma vida de fachada. Então, o adultério, por exemplo, por que eu não adultero? Por que o pastor não adultera? Por que os homens de Deus não adulteram? Porque não tem vontade? Não, tem vontade sim. Você sabe, você é homem, eu sou homem. Eu já disse várias vezes, os nossos hormônios não se convertem. Só que, por que não traímos? Quer dizer, não deveríamos fazer isso. Por causa do temor ao Senhor. Porque Deus Ele nos fez varão. Você sabe muito bem que nós homens somos ativos de uma forma diferente das mulheres, sexualmente falando. Só que, naquele momento, quando nós temos o temor, vem a lembrança. Ela é aquela que você deve dar a vida por ela, protegê-la. E quando nós entendemos isso, meus queridos, eu, como pastor, pastor Abel, pastor Itamar, pastores, pessoas que têm referência para muitas pessoas, às vezes nós achamos assim, será que a vida deles é um mar de rosa? Não, só que quando nós tememos a Deus, nós conseguimos suportar. E eu quero falar um pouquinho sobre eu. Queridos, quando eu me converti aos 29 anos de idade, eu comecei então a achar que eu agora era o cara. Agora eu estava muito bem, e minha mulher, não entendendo a minha conversão, e até pegando no meu pé, porque você vai tanto na igreja, aquela coisa toda, e eu, como alguém que se achava muito santo, eu dizia para ela assim, não é fácil, né, estar casado com uma perturbada, né? Não é fácil. Tu quer dizer que eu vou para outros lugares, aquelas coisas todas, e comecei, na verdade, a ser muito grosso com ela, sabe? E comecei a me isolar ao ponto de ir para a igreja e começar a ser um santão, né? E realmente eu comecei a buscar Deus e comecei a ter os dons, fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar línguas, aquela coisa toda. Mas um belo dia eu estava orando, sempre fui um homem de oração, antigamente eu orava bem mais do que hoje. Eu estava orando, o Senhor falou para mim, sem eu conhecer muito a Bíblia, Ele falou para mim, como que você pode dizer que me ama, se aquela que está tão próxima de você que eu te dei, você trata tão mal? Como é que você pode dizer que você se ama, se você não consegue amar aquela que é a tua carne? Porque você precisa amar a sua esposa do jeito que eu amo, não como você quer amar. E eu fiquei assustado com aquilo, sabe? Porque para mim era algo novo. E eu comecei a ficar assim, meu Deus. E aquilo foi cada vez mais aumentando, e a minha esposa, ela
ficou 4 anos sem ir à igreja, eu sozinho, e cada vez mais que Deus falava isso para mim, que eu tinha que amar ela, mas ela me provocava, e essas coisas iam me incomodando, e um belo dia, o Senhor falou assim para mim, eu estava sendo provado, na verdade eu não estava sendo provado ainda financeiramente, eu não conseguia, eu estava, na época eu comecei a dizimar, né, e primeiro assim, nas minhas lojas, tinha 3 lojas, daí eu disse para o Senhor, Senhor, eu estou começando a perder as coisas, como é que fica isso? E o Senhor disse assim, você vai perder tudo, não por causa de você já tem passado, mas você vai ter que passar algo muito forte financeiramente, por amor à sua esposa, porque ela não está pronta, ela ainda não entendeu. E eu comecei então a passar por uma necessidade muito grande, e comecei realmente a aprender a amar cada vez mais, ao ponto de as pessoas até na igreja depois dizer assim, ô pastor, a Sandra manda no senhor, pelo jeito, né? Parece que o senhor é pauzinho mandado. Mas não é isso. O homem é a autoridade da casa, mas ele tem que não abusar da sua autoridade. Ele é alguém que ama de verdade e, às vezes, ele precisa ceder alguma coisa para que haja um bom relacionamento. E eu, na verdade, sempre fui alguém muito explosivo, 880, né? Cedia, depois quando explodia, estragava tudo, né? Então, meus queridos, onde eu quero chegar nisso? Olhe bem, e cada dia mais as coisas iam acontecendo, daí fali, aquela coisa que todos vocês conhecem a história, nem todos, mas eu comecei a prestar atenção na minha mulher, e comecei a entender o quanto eu deveria cuidar dela, porque, queridos, nós precisamos entender que as nossas esposas, elas nunca vão sempre nos agradar, mas nós precisamos também entender que nós não percebemos as injustiças que fizemos. Eu fico hoje, por exemplo, todo mundo sabe aqui que eu sou insuficiente renal, faço hemodiálise, e eu vi o quanto Deus foi grato para mim, em ter uma mulher que me cuida tanto. Irmãos, eu vejo homens lá na hemodiálise, depressivos, tristes, sabe por quê? As mulheres deixaram eles. Homens que foram ruins para as esposas. Homens que não trataram bem as esposas, hoje elas não estão sentindo na obrigação de cuidá-los. Claro, vejo mulheres também que são abandonadas pelos maridos lá, mas eu estou falando do homem agora. Eu já me deparei com várias pessoas, vi homens chorando lá que saiu da hemodiálise, não tinha vontade de ir para casa, porque ia ser mal tratado, segundo eles. Só para você ter uma ideia, hoje eu fiz mais ou menos umas 10 criocirurgias. Não fiz no rosto porque eu vou fazer um casamento, vou pregar domingo, eu não queria ficar todo lenhado. Eu sangro, nosso lençol ele sangra, o pastor Abel sabe, ela lava todos os dias, aquelas roupas troca todo dia,
e fica lavando as minhas roupas todo dia. E eu fico olhando e eu choro, sabe por quê? Porque se eu não tivesse entendido lá atrás que eu deveria amar minha esposa de todo o coração e desse realmente, eu digo uma coisa para você, eu fico chateado com ela, quem é que não fica, né, pastor Abel? A gente sabe, né, pastor Abel, além de ser meu filho espiritual, é meu amigo pessoal. E eu digo uma coisa para vocês, é tão gratificante isso, queridos, e o Senhor uma vez, Ele falou algo para mim, que eu não vou me esquecer nunca. Eu me olhando no espelho, né, o tempo que eu usava terno, né, né, pastor, que a gente ficava prosa aqui, ia botar terno para pregar, né, eu estava olhando no espelho, porque eu acho interessante que Deus fala comigo quando eu não estou pensando nada, sabe, eu estou ali numa coisa, daí Ele chegou e disse assim, olha, tu tens que amar a tua mulher profundamente, e tem mais uma coisa, quando tu trata ela bem, tu está me alegrando, muito, e se tu trata ela bem, ele falou assim, é como se fosse uma oferta que tu estivesse dando para mim. Daí eu entendi, né, que eu deveria então cuidar dela de uma forma muito mais profunda que eu pensava. Foi então daí que eu resolvi, né, algo que eu pensei que eu nunca ia fazer, porque eu sempre fui um homem dinheirista, quando eu não conhecia Jesus, sempre gostei de dinheiro, mais da conta, né? Eu era um amante do dinheiro, tinha uma vontade muito grande de ter dinheiro. Então o que é que eu fiz, né? Botei a mulher a trabalhar, a mulher tem que trabalhar, e a minha mulher sempre foi muito boa no que faz, né? Ganhava muito bem, gerente de uma loja, tal, estava, né, progredindo, né? Coisa boa. Só que algo aconteceu um dia. A minha filha um dia estava telefonando, escuta, ô tia, eu posso ficar com a senhora? Porque a minha mãe tem que trabalhar, o meu pai tem que trabalhar. E começou aquela agonia, eu olhei aquela cena, comecei a chorar nisso, meu Deus, a minha filha está pedindo para alguém ficar com ela, nós somos tão sem vergonha, que nem telefonar, não telefonar, menina de 6 anos telefonando. Naquele momento, então, o Senhor falou para mim, tu ama mesmo a tua esposa? Eu disse, Senhor, eu acho que eu amo. Por favor, agora, como eu falei para o pastor Itamar, tem algumas coisas que a gente tem que pregar, que a gente tem que entender, que não é pregação dirigida, né? Porque tem pessoas assim, uma pregação dirigida, não existe pregação dirigida, quando é pelo Espírito. Olhe bem, naquele momento o Senhor disse assim, então, se você ama, do teu suor, tu darás sustento a ela e a tua filha. Do teu suor, por quê? Como eu disse, eu era alguém muito dinheirista, alguém que não aceitava de forma alguma. Então, naquele momento, olha bem, você sabe o que é uma mulher acordar 5 horas da manhã, não, acordava 4 horas da manhã, pegava o carro, ia para a loja atender os turistas, vinha para casa ali para umas 7 horas, voltava, da noite, né? Ficava até 1 hora da manhã. Trabalhava até 1 hora da manhã e eu cuidando da minha filha. Então era algo muito fora da realidade, mas então daí eu entendi o meu suor. Só que a minha esposa ganhava muito bem, muito bem. E naquele momento o Senhor disse assim,
eu quero saber o tamanho do amor que tu tens pela tua esposa. Eu quero que você entenda que eu estou pregando isso hoje, porque eu quero que você saiba que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui se empregando. Porque é algo que você precisa entender, que amar a sua esposa é algo fundamental para você distribuir amor para alguém. Porque, olhe bem, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Entendeu? Então, o que acontece? Naquele momento, eu comecei a praticar esse amor, pastor. Eu comecei então, disse, Sandra, a partir de agora você não trabalha mais. Quero deixar bem claro que eu não estou pregando isso para você tirar sua mulher do emprego, só que eu quero que você entenda o que é que eu tive que fazer, porque eu era alguém muito dinheirista e que achava que a minha esposa tinha que dar o jeito dela. E naquele momento, então, eu comecei a ser essa autoridade divina. E comecei a pagar um preço preço que eu digo é, dar os meus pulinhos, como diz o pastor Abel. Trocava comida por propaganda, trocava, a Sandra ia fazer unha, trocava propaganda, daí eu mandava alguém fazer compra lá no Mercado Cardoso, daí eu pegava o dinheiro do cara, ele ficava com a comida, e assim ia, né? E a Sandra, enfim, daí o que acontece, meu irmão? Você sabe da história, ela veio trabalhar comigo na igreja, custou a largar o osso, mas está largando devagarzinho, né, pastor? Estás me ouvindo, querida? Te amo, tá? Está me assistindo? Então, olhe bem, e hoje, porque você sabe, meu irmão, que às vezes a sua esposa, a minha esposa, tira a gente fora do sério mesmo. Só que nós precisamos entender, eu sei que tem gente que ainda não é casado ainda, mas é daí que tem que ouvir mesmo, porque eu vejo assim, sabe, irmãos, homens que estão sofrendo justamente porque não entenderam isso. Eu não estou falando do homem lá de fora, eu estou falando do homem de dentro, o homem da nossa família celestial, que não entenderam esse princípio que não pode ser quebrado. E eu digo uma coisa para vocês, homens, hoje tem acontecido tantas coisas. Você sabia que o maior número de suicídio está nas pessoas que não têm a presença paterna, o homem, a autoridade? É incrível isso. Nós devemos entender que nós homens, nós devemos ser marido de uma só mulher. Nós devemos entender que quando todo princípio que é quebrado, há uma consequência. Homens, entendam, eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor do que você. Se eu falo de ansiedade, eu também sou ansioso. Se eu falo do pecado, eu também sou pecador. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui apontando o dedo, mas por que tem tanta coisa errada pelos princípios quebrados? Se eu não consigo amar a minha mulher da forma que Deus quer que eu amo, vai chegar um ponto que eu vou achar sempre a coisa mais fácil, separar. E eu e você sabemos que nunca vai ter um ex-filho. Por quê? Porque os nossos filhos, por mais que nós não queremos entender, eles nunca vão entender uma separação. Então eu quero que você entenda que as coisas hoje estão tomando um rumo em que cada vez mais dá a impressão que as coisas vão ficando muito mais parecidas com Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque hoje nós vimos o quê? Pelo fato
de um marido, o homem deixar de ser autoridade, hoje ele dá um espaço para o feminismo, ele dá um espaço, por exemplo, se eu disser aqui para você agora, que as creches hoje, todo mundo diz que é uma bênção, e é uma bênção mesmo. Agora, nós precisamos entender que o excesso de ausência dos filhos para com os pais faz com que haja algo que vem prejudicar os filhos no futuro. Olhe bem, eu falava com o pastor Itamar que eu vou dar esse exemplo, né? Não porque eu quero, rasgar seda, mas vamos dar aí porque nós conhecemos. O pastor Itamar. O pastor Itamar criou 3 filhos. Ele criou os filhos e quem cuidou das crianças foi a pastora Socorro. A minha filha, depois que eu cuidei dela, depois de 6 anos, eu e a Sandra, houve uma mudança. Daí o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando nós insistimos em quebrar princípios, nós precisamos correr atrás da máquina com muito mais força, porque senão a casa cai. Irmãos, as crianças ficam 8 horas longe dos pais, e ficam 2 horas com eles, na hora da noite, e depois no outro dia vai de novo, e o final de semana. Ficam mais tempo com estranhos que com os próprios pais. Pastor, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora tem o seguinte, está quebrando o princípio. Agora está quebrando o princípio, então vai correr atrás do prejuízo. Então, amados, o que é que eu quero passar? Nós, como autoridade, devemos entender que eu, por exemplo, o meu pai sustentou 6 filhos. Minha mãe, meu sogro sustentou 12. Sabe, sozinho, né? E as mulheres cuidando. E nós hoje entendemos que nós estamos na modernidade. E perdemos a autoridade certa, correta. Porque hoje, o grande número de adultério, mulheres adulterando, homens adulterando, casamento de fachada, uma promiscuidade só. Hoje é normal as mulheres casadas fazendo os programas e saindo e deixando os maridos. Por que isso? Por falta dessa autoridade divina. Essa autoridade que nós precisamos ter. Queridos, esse negócio de dizer que nós somos macho, não chega. Uma mulher, quando ela se vê protegida pelo homem, que ela se vê amada pelo homem, ela faz questão de ser submissa. Sabe o que significa submissa? É ser doce. É ser doce. Só que nós, amados, entendemos diferente. Pastor, então eu vou mandar minha mulher sair do emprego. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se nós queremos fazer alguma coisa que está fora do princípio, nós vamos pagar um preço e pronto. E eu digo uma coisa para você, meus amados. Quando nós colocamos o modelo da Bíblia, que a Bíblia ensina, irmãos, vocês não sabem a harmonia que tem. É verdade. Sabe, eu acho tão lindo quando eu vejo uma família onde o pai ama o seu filho como um amigo, ama a sua esposa como amiga, ama a sua filha, enfim, sabe, é algo muito lindo.
E uma das coisas que nós precisamos entender, que muitas vezes nós não entendemos. Você, como autoridade da sua casa, sacerdote, a coisa que a sua mulher mais quer de você é o seu abraço. Eu estou falando desse abraço, sabe por quê? Porque as nossas esposas, depois de Deus, o porto seguro maior dela é para ser o seu esposo, é para ser você. Mas nós homens, muitas vezes, não entendemos isso. E muitas vezes só queremos abraçar nossas esposas para ter sexo. Só queremos dar um beijo nela para ter sexo. Mas muitas vezes ela quer aquele abraço que só você sabe dar. E se você não faz isso, pelo fato de você não estar correspondendo, às vezes o diabo bota coisa na cabeça dessas mulheres. Queridos, Jesus, Ele quer fazer algo nessa noite no seu coração. Eu sinto isso. Eu tenho certeza que você ama a sua mulher. Você sente um amor muito forte para a sua mulher. Mas você não tem conseguido dizer para ela: eu te amo. Você não tem conseguido elogiar. Você não tem conseguido dizer alguma coisa que faz com que ela fique firme e forte. Eu quero dizer para você que eu não sou o melhor marido, não. Não sou, igreja. Mas eu tenho muito temor. Muito temor. E eu digo uma coisa para você. Hoje, eu não sei, pode ser que a Sandra morra primeiro, mas eu fico pensando até naquilo, como a Sandra vai ficar depois que eu partir. Amar a mulher como Jesus amar a igreja, chega a esse ponto. Hoje eu estou com 61 anos. Eu fico pensando na minha partida, porque as pessoas pensam que não vão morrer. Elas vão. E eu digo uma coisa para você, eu já vi muitos pastores partirem e suas esposas ficarem na miséria. Eu já vi isso. Conheci um amigo meu, um pastor que era muito abençoado, morreu de leucemia. Tivemos que ajudar a esposa porque a igreja abandonou. Então, nós pastores, nós dependemos de Jesus. Nem eu, nem pastor Abel, nem pastor Itamar, nós não estamos preocupados com... Nós vamos investir em quê? Nós investimos no céu. Só que as nossas esposas, a Sandra para mim, foi a pessoa que nunca me abandonou nessas lutas todas que eu tive. O mínimo que eu posso fazer por ela, agora eu vou morrer, ela que se exploda, não. Eu quero deixar ela bem. Muito bem. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar não só na Sandra, tem que pensar na minha filha. Nós, você que é autoridade, você tem que pensar nos seus filhos. Porque afinal de contas, tudo depende de você, meu irmão. Porque você é o líder da sua casa. Você é a autoridade. E por você ser essa autoridade, meu querido, as coisas vão funcionar.
A minha esposa às vezes diz assim, uma vez eu cometi um erro, sabe, pastor? Eu cheguei e disse: ô Sandra, por que tu não me convida para orar? Sempre eu tenho que te convidar para orar. Ela aquele jeitinho: mas tu não é o sacerdote da casa? Está nos dedos, né? Tá, na hora da vontade, né? Queridos, ore junto com a sua mulher. Você é autoridade. Pastor, eu tenho vergonha. Mas você não tem vergonha de brigar com ela, você não tem vergonha de ofender, mas tem vergonha de convidar para orar. As minhas conquistas, ou seja, as minhas respostas de oração, as maiores que eu tive, foi quando eu orei com minha esposa. E eu tive muitas experiências maravilhosas com a Sandra orando, queridos. Faça um devocional com ela. Converse sobre Deus com ela. E é tão interessante que a sua esposa nunca que ela vai dizer que não gosta disso, porque afinal de contas, irmão, a sua casa se preenche da glória de Deus. Aleluia. Pode ficar em pé. Aleluia. Sim, Pai. Homens, eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. As igrejas estão cheias de mulheres e menos homens. As mulheres, muitas vezes, pagam um preço, porque os homens não tomam a posição. Você pode prestar atenção numa casa em que o homem é o líder de tudo, inclusive espiritual. É outra coisa. Homens que deixam suas esposas se aprofundar, quer dizer, elas se aprofundam nas coisas de Deus, e eles acham: vai você, faz você, ora você, vai lá você, quando na verdade, queridos, Deus está querendo é você ser autoridade e tomar frente. Quantas vezes a sua esposa diz assim: queria que você falasse com o menino lá, que alguém mexeu com ele lá na escola, dá para você lá falar com ele, o menino, uma menina. Você diz: não, vai você, eu estou cansado, vai lá, vai você. Está errado, você é o sacerdote. Tem coisas que só quem resolve é você. A sua esposa tem hora que ela não consegue, porque ela não é a autoridade maior, você é a autoridade. E nessa noite, o Senhor está dizendo para você assim, que você precisa tomar a sua posição de sacerdote. Você não pode deixar com que sua esposa venha ser uma manipuladora. Você é que toma a iniciativa, não é sua esposa. Quando você não consegue fazer isso, há uma inversão de valores. Senhor, eu queria que, aí mesmo no lugar que você está, eu quero orar para que você consiga entender isso de uma forma maior. Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite como homens que dependem de Ti,
Homens que têm falhas. Nós temos aqui homens que vivem em condenação. Temos aqui homens que infelizmente às vezes tratam mal suas esposas. Temos homens aqui que querem realmente ser diferentes, e eu clamo a Ti, Senhor, porque a Tua graça, a Tua unção está neste lugar. Deus, que verdadeiramente estes homens venham tratar suas esposas como algo muito especial. Muito especial. Que não tenham de forma alguma uma resistência, muitas vezes, para elas ter um desejo, às vezes, de comprar uma roupa, ou alguma coisa que é bom para ela, que haja um amor nisso, Senhor, porque às vezes há incompreensão, muitos maridos que às vezes querem que a mulher trabalhe fora, cuida da casa, e ela não tem direito às vezes de comprar algo para ela. Senhor, nós homens devemos morrer por elas. Se eu tenho dinheiro só para comprar uma camisa, eu compro uma roupa para ela, mas não compro a minha camisa, Senhor. Eu tenho que sempre pensar no melhor para ela. Se eu tenho 2 carros, o melhor ela tem que andar. Mas os homens pensam diferentes. Oh, meu Deus. Muitas vezes, os homens, Senhor, conseguem apreciar uma mulher bonita, uma mulher que não é dele, linda, cheirosa, mas não deixam suas próprias esposas ficarem lindas e cheirosas, porque elas não podem, e não devem, porque é gasto. Muda essa mente, Senhor. Muda essa mente, Senhor. E que nós homens, Senhor, não sejamos hipócritas, de apenas elogiar nossas esposas nos eventos, nos aniversários, enfim, querer impressionar com belos presentes, mas que sejamos isso constantemente, Senhor. Que venhamos agradar nossas esposas independente de datas. Que consigamos sempre, porque nós sabemos, Deus, que isso te agrada. Isso te agrada, meu Deus. Oh, Jesus, eu agradeço pela esposa que tu me destes. Eu agradeço por essa mulher virtuosa, Senhor. E quero também que esses meus irmãos amem cada vez mais suas esposas. Que cada vez mais o pastor Itamar ame a pastora Socorro. Que o pastor Abel ame sempre mais a Priscila. Que o Ismari ame cada vez mais a Débora. E que cada vez mais você que está aqui ame a sua esposa. E quando você chegar em casa, o desejo do meu coração é que você dê um forte abraço e um beijo nela e diz assim: como você é importante para mim, eu quero ser a tua autoridade. Eu quero que você sempre dependa de mim. Sim, eu quero. Aleluia. Quanto mais você ama a sua esposa, mais você vai ser amado pelos seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado, Senhor.
maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.